Olá, meus queridos, uma vez mais aqui compartilhando da palavra de nosso Senhor, dando sequência em nossas reflexões, no livro de Atos, um livro riquíssimo, esplêndido, por conta da quantidade de narrativas, de eventos, de descrições históricas acerca do que foi, a formação da igreja primitiva, a maneira como aqueles homens levaram a palavra do Senhor, carregaram o nome de Cristo, pregando, o Salvador, e a maneira como a graça de Deus tem estado com esses homens, ao longo de todas essas semanas aí que temos estudado a palavra do Senhor, é algo realmente que é riquíssimo, é muito relevante que pensemos nisso, a maneira como Deus sempre está com seus servos, aqueles que levam sua palavra, que carregam o nome de Cristo, Então, nessa oportunidade aqui, nós faremos uma breve reflexão sobre Atos 20, de 13 a 16. Farei a leitura agora e, na sequência, conversaremos mais um pouco. Então, a palavra do Senhor diz assim: Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assos, recebemo-lo a bordo e fomos a Mitilene. Dali, navegando no dia seguinte, passamos defronte de Quios, no dia imediato tocamos em Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Então, uma vez mais, nós temos aqui este relato riquíssimo de Lucas, especialmente aqui do verso 13, que é o nosso verso inicial, até o verso 38, no fim deste capítulo 20, Lucas relata, faz como que um relato diário acerca de todos os eventos, de todos os diálogos que estavam acontecendo naquele momento, dada a importância que estes eventos têm para a formação, daquilo que viria a ser a obra missionária de Paulo, nós entendemos que de fato é muito relevante que nos atenhamos a esse tipo de coisa para entendermos a profundidade da obra de Deus por meio da vida de Paulo. E de fato nós temos visto ao longo de todo esse percurso que Paulo ele sempre mostrou-se, a partir do momento em que ele se converte, ele se mostra totalmente disposto a cumprir esse chamado de Deus. Se a gente lembrar aqui de um caso interessante no Antigo Testamento, o caso de Jonas, que em dado momento ele ouve a voz de Deus, ouve aquilo que deveria fazer, ele sabe, tem ciência daquilo, ele vai por um outro caminho. Aqui nós vemos Paulo sendo um servo totalmente diferente, Paulo de fato ele cumpre todos os desígnios, realmente tudo aquilo que Deus havia colocado, em seu caminho para que ele cumprisse, ele o faz de maneira realmente muito decidida, De fato Paulo é alguém assim. Vimos anteriormente que Paulo ele planeja, ele age de maneira estratégica nessas suas viagens, não é algo que ele vai para qualquer lugar e simplesmente faz a coisa de qualquer jeito. Tudo realmente faz parte de algo maior, que é essa missão que Deus coloca em sua vida. Vemos aqui um fato curioso, os companheiros de Paulo embarcando num navio aqui, numa viagem de Troade cujo destino final era Mileto, mas de fato eles saíram de Troade. Todavia Paulo ele embarca somente na próxima cidade, Assos, Esse percurso de Troade a Assos, Paulo faz por terra, não é dito exatamente qual era o motivo. Alguns comentaristas entendem que talvez Paulo quisesse um tempo a sós com Deus para, enfim, fazer suas orações, Não sabemos ao certo, mas é assim que acontece. Isso nos chama a atenção para um ponto, Olhando todo este panorama, olhando inclusive esta nossa passagem aqui, dos versos 13 a 16, nós vimos que de fato Paulo ele é um líder.
né? Ele não somente age como um líder, alguém que realmente toma decisões, mas como ele é reconhecido como um líder. Isso é muito importante de vermos na vida de Paulo, né? Então, desde o início, né, nós vemos estes homens, estes companheiros de Paulo o apoiando de maneira realmente muito forte, mas também nós podemos dizer que estes homens reconhecem a autoridade que Paulo tem, o reconhecem como um líder neste momento aqui, né? E de fato Paulo vai cumprindo assim o seu planejamento, né? Indo de uma cidade a outra, ele vai de Troade a pé até Assos, depois eles passam por Quios, passam por Samos, até chegar a Mileto, né? E anteriormente nós havíamos visto, né, que Paulo tinha um desejo de ir a Jerusalém, né? Ele havia feito um voto, né? Enfim, por vários motivos ele desejava ir a Jerusalém e era necessário que ele fosse a Jerusalém nesse sentido, né? E vemos aqui no verso 16, né? Paulo não se demorando, né, na cidade de Mileto, ou melhor, não descendo daquele navio, né, que havia parado por ali, ao invés de ir a Éfeso, melhor dizendo, né, Paulo chama os presbíteros, isso aqui é a passagem na sequência da nossa, né, mas bem por cima, né, ele chama os presbíteros de Éfeso para que tenham com ele uma conversa em Mileto, mas ele próprio não vai a Éfeso por conta de seu planejamento de chegar até Jerusalém. A sua vontade era chegar até Jerusalém, né, até a festa de Pentecostes, até o evento de Pentecostes, que era algo importante para os judeus, né? E aqui um outro ponto que nós podemos ver também, né? Apesar de todas as críticas daqueles homens religiosos, né, que estavam realmente com o coração totalmente voltado à inveja, a querer destruir o ministério de Paulo, né? Paulo, sendo um romano, né, reconhecidamente um judeu da dispersão, né, como ele é chamado pelos historiadores, ele deseja ir a Jerusalém para um evento que possui uma extrema relevância no mundo judaico, que é o Pentecostes, né? Então seria uma incoerência, né, todas essas acusações contra Paulo no sentido de que ele queria destruir aquelas doutrinas, né, da antiga aliança e inserir novos ensinos que não condiziam com tudo aquilo, né? É basicamente aquilo que nós sempre vemos quando fazemos essa comparação entre a antiga e a nova aliança, né? Cristo vem somando, de fato, confirmando as coisas, né? E o que Paulo está fazendo aqui é pregando a Cristo, pregando esse evangelho maravilhoso que tira os homens, de fato, dessas prisões, né? Sejam as prisões do pecado, da morte, ou essas prisões da própria religiosidade, né? Então esse é um pouquinho aqui da vida de Paulo, né? Mais um episódio que vemos aqui e realmente Deus tem nos mostrado ao longo dessa leitura, ao longo desses estudos, que Ele é com os seus servos, né? Que de fato Ele está com aqueles que estão levando sua palavra, que Ele os dirige de maneira sobrenatural, né? E para que realmente seus propósitos santos sejam cumpridos, né? E o seu próprio nome seja engrandecido. Assim eu espero que essa palavra abençoe a vida dos irmãos. Um grande abraço e fiquem com Deus.